Olá, queridos. Boa noite. E eu tô aqui, a resolução tá um pouco ruim, mas eu tô aqui para gravar uma aula para vocês, tá? E essa aula é sobre a história de Roma. Espero que estejam assistindo aqui. E deixa eu só ajeitar a telinha aqui. E nós temos aqui, né, o slide. Vou botar minha carinha bem aqui no canto para criar uma familiaridade com vocês. Então, nós temos aqui, turma, as origens da cultura de Roma, né? Que foi um momento posteriormente à Grécia. E nós vimos nas aulas anteriores que a Grécia, né? Assim como o Egito, eles foram civilizações que buscaram melhorar muito a questão do legado, né? Da antiguidade, colaboraram com pinturas, com esculturas, né? Então foram civilizações muito importantes para o desenvolvimento, né, do que temos hoje. E hoje nós estamos aqui com a cultura romana. É importante falar que essa cultura romana é um tipo de cultura onde ela veio posteriormente ao povo grego, tá? Eles herdaram muita coisa dos gregos e eles se subdividem aí principalmente em 3 grupos, que são grupos divididos entre agricultores, né? Responsáveis aí pelas plantações. Tem os comerciantes, que são os etruscos, que mexem com a questão do comércio, mercado, vendas mesmo, trocas. E tem a parte da cultura intelectual, que foi uma herança grega, né, de Atenas, assim como a cultura bélica, que também é herdada dos espartanos da Grécia, tá? Então, são povos aí com características distintas que foram povoar a nossa Roma. E o que foi aí a origem de Roma, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem, pessoal, esse slide eu vou depois divulgar para vocês no Ava, tá? Não se preocupem. E aqui é uma explicação maior do material. E tem em relação à origem de Roma, uma breve história que é uma lenda, né? Na verdade, uma história lendária, onde a Reia, era uma mulher simples que teve 2 filhos com o rei da guerra, né? Que é Marte. E esses filhos foram quem? Rômulo e Remo. E aí ela abandonou essas crianças, né? Ao lado do rio Tibre, que é um rio da geografia local da atual Roma. E já adulto aí, Rômulo, que foi alimentado por um pastor, né? Tudo mais. É, esqueci de falar que eles também foram alimentados por uma loba quando crianças e posteriormente, sim, um pastor assumiu aí a criação deles, tá? Então, eles sobreviveram dessa forma, foram abandonados num rio e uma loba alimentou com leite, posteriormente foram criados por um pastor local. Rômulo adulto, ele decidiu, né, ter aí, se tornar um senhor absoluto e começou a fundar a cidade de Roma, onde ela tinha todo esse aspecto que tinha relação com os seus habitantes, né, que são características rurais, comerciais, bélicas e também intelectuais, tá? E aí, dentro dessa arte romana, nós temos a arte etrusca, que é muito importante porque faz parte do povo etrusco, né? Como eu falei, o povo que mexia com a questão do mercado. Então, a arte etrusca é uma arte que não era tão rígida quanto aquela que eu mostrei no slide anterior, em relação à Grécia arcaica, né? É um tipo de arte onde tinha um dinamismo mostrando a questão também do posicionamento, né, de tranquilidade, de alegria, como dá para ver aí, né, aqui são figuras de sarcófagos e os senhores aqui se mostram, né, felizes com sorrisos estampados, mostrando a questão da tranquilidade sobre a morte.
Então, eles tinham esse aspecto de mostrar aí essa serenidade, tá? E junto com esses sarcófagos também tinha a questão de alguns elementos, né, de mineração, mostrando aí que eles tinham, né, isso como base de produção. E um outro legado que a gente vai discutir para frente é que eles tinham também o arco, né, que fez parte da parte da arquitetura romana. E falando um pouco da arte romana, né, essa parte de pintura, representação de escultura, fez muito tinha muita relação, na verdade, com a parte bélica, né? A expressão bélica. Então, as pinturas, elas tinham cunho em relação às guerras, às conquistas, tinham relação também com a parte dos deuses, né? Que eles acreditavam que eram deuses que protegiam eles, certo? E falavam também muito da questão das suas conquistas em torno aí das pinturas. Aqui mostrando, né, que também que Roma, por onde ela passava, ela fazia um tipo de investimento, né, na parte de saneamento, estrutura, arquitetura, mas em troca ela exigia que aquele povo dominasse os seus costumes. Eles tinham que falar a mesma língua que eles tinham que falar o latim, tá? Eles tinham que absorver aquela cultura dos conquistadores, tá? E isso era o cenário aí das pinturas de Roma, né? Não basicamente nos deuses e rituais religiosos como a Grécia, mas sobre a questão da funcionalidade de conquistas que eles faziam ao longo do tempo. Essa aqui é uma parte. Opa, acabei indo. É uma parte que tem relação com o tipo de arte que os romanos gostavam, né? Que é demonstração principalmente da escultura. E essa aqui é uma máscara mortuária. Como é que eles faziam isso? Isso era um tipo de expressão em homenagem aos seus entes queridos, né? Então, para mostrar melhor aqui, deixa eu tirar minha carinha aqui e botar aqui para cima. Então, aqui mostrando basicamente como eles representavam essa questão da homenagem. O que eles faziam? Eles faziam de cera, né, um molde ali do falecido, e posteriormente esse molde ganhava forma aí em mármore e seria, né, uma coisa mais eternizada daquele parente, daquele ente querido. Então, uma coisa que era passageira acabava se tornando, né, fixa, que a gente chama de perene. Enfim, então, eram umas práticas próprias dos romanos desenvolveram esse tipo de situação, e essa aqui é uma máscara mortuária, tá? E em relação às esculturas, tinha as esculturas equestres, principalmente, né, que eles mostravam a imponência, a conquista, a importância de estar com aquele tipo de animal que ajudava muito na conquista aí dos territórios. E nesse tipo de representação de escultura, deixa eu tirar minha carinha para cá. Nessa representação de escultura, pessoal, o que eles faziam? Eles tinham muito mais interesse de representar a parte do caráter, né, do conquistador, do que de fato a conquista que ele tinha. Observem aí ao lado, é um retrato aí de Marco Aurélio, um grande conquistador romano. Só que você percebe que não está demonstrando tanta questão, né, dele imponente, demonstrando uma postura de conquista ou de agressão. Ao contrário, Marco Aurélio tinha um caráter, né, que era sereno, que tinha uma dignidade, tinha um tipo de tranquilidade ao longo aí, né, do seu trajeto de vida. Então isso foi representado na escultura, né? Foi preferível mostrar quem Marco Aurélio é por dentro do que quem ele é nas conquistas do dia a dia. Aqui nós temos também uma percepção, né? Temos aqui dois bustos aqui diferentes, né? Que é Augusto e Vespasiano. Observem que, apesar de esculturas em mármores, mesmo material, mas mostra a questão aí da diferença do caráter de cada um. Então, aqui, ó, nós temos a figura 1.51, mostra o busto aí de Vespasiano, mostrando que ele tinha um sorriso curto, né? Que ele era uma pessoa que tinha um tipo de
idealização, mais alegre sobre a vida, ao contrário aqui de Augusto, que era mais introvertido, mais sereno, e isso era o que ele demonstrava na sua personalidade. Mas ambos eram imperadores romanos, ambos eram conquistadores, certo? Falando um pouco da pintura também romana, é uma pintura que ela tem relação com as técnicas gregas, tá? E é um tipo de pintura que também vai mudar um pouco a relação do histórico, vai falar um pouco dos acontecimentos, cataclismas, tragédias que aconteciam, né? E eles representavam na pintura. Um outro tipo de representação romana, nós temos aqui os mosaicos, né? Os mosaicos que posteriormente foram para a influência aí do bizantino, mas começou no período da Roma Antiga. E eles têm grande importância, né, de identidade mesmo visual. Vocês observam que são pedacinhos de concreto que são agrupados e formam aí uma identidade visual, tá? Concreto, porque o concreto era um tipo de estrutura que se utilizava em Roma. A gente vai ver um pouco sobre isso na frente, na parte de arquitetura, certo? Ainda falando de pintura, os romanos também tinham a técnica do afresco. Eles pintavam no interior de residências, né? De igrejas também, que eram voltadas para os rituais dos deuses, né? Então isso era bem frequente também. E essas técnicas posteriormente foram utilizadas, assim como o mosaico no cristianismo, tá? E aqui falando dos elementos de arquitetura e urbanismo, nós temos aqui a parte que tem um legado de escultura, não, de arquitetura, acabei confundindo aqui, que é a parte onde essa arquitetura tem muita influência dos etruscos, como eu falei, a questão do arco, né? Os etruscos, eles usaram esse tipo de legado do arco e até do concreto também para mostrar aí o que é a riqueza de Roma, né? Então, essas estruturas como pontes, construções romanas urbanísticas, né? Isso foram legados dos etruscos que enriqueceu muito Roma. Nós temos também aqui, ó, que um grande marco também dentro da arquitetura é o arco, né? O arco romano. Aqui temos o Arco do Triunfo, que é uma das maiores riquezas que tem em Roma. Então, eles tinham muito esse uso do concreto, o uso dos arcos, das estruturas grandiosas nas partes urbanísticas, né? E aqui nós temos outro tipo de legado arquitetônico, que são heranças gregas, né? Na parte aí onde vai representar a questão dos teatros, a questão das aglomerações que tinha, era legados que eles herdaram dos gregos, né? Então temos o Coliseu, temos alguns teatros e anfiteatros também que eles herdaram usando algumas colunas como jônicas, dóricas, né? E coríntios também, para poder trazer essa identidade do clássico, tá? Então esse aqui é um exemplo mais ou menos de reuniões que haviam na época de Roma, assim como via também na Grécia. E aqui toma algumas das referências, tá? É importante falar que também são todas do e-book que está no portal de vocês. Vou dar uma fotinha para cá. E vocês podem consultar o e-book de vocês. Tem atividade lá para ser feita, tá? E é importante vocês fazerem. Nós ficamos por aqui com a parte de Roma e seguimos na frente com as aulas depois relacionadas à arte na Idade Média. Estamos encerrando aqui as aulas relacionadas à arte na história antiga, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar no portal, falar com o líder. E é isso. Tchau, tchau.